Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso primeiro episódio da série Suficiência. E nesse primeiro episódio nós vamos falar um pouco sobre a base. Lembrando que o nosso tema central é falar exatamente sobre a suficiência de Cristo em nós e entender que Ele é literalmente tudo o que precisamos. Mas o que isso realmente significa? Infelizmente, hoje em dia nós tratamos a presença de Deus, as histórias sobre Cristo, toda a realidade que Ele nos ensinou como apenas possibilidades, mais um caminho a percorrer. E a verdade é que Ele nos oferece muito mais do que isso. Entender a suficiência de Cristo, entender a sua vontade, quem nós somos diante dEle, não é algo que vai acontecer da noite para o dia. E não é através de uma ou duas mensagens que nós vamos conseguir aprender a praticar essa verdade. Mas nós teremos aqui um norte. Nós teremos aqui uma base, que é essa primeira mensagem. Nós teremos aqui uma mensagem mais prática, voltada para o entendimento de como torná-lo a coisa mais importante e o ponto central das nossas vidas. Como torná-lo suficiente de fato. E uma terceira parte onde nós falaremos um pouco sobre o que acontece com a gente, com a nossa vida, com o nosso mundo, com a nossa cosmovisão, quando ele se torna suficiente em nós. Então, qual é a base para tudo que nós precisamos? Seja aquilo que a gente quer fazer ou a nossa perspectiva, que claro é única para cada pessoa, nós não podemos ignorar o fato de que a essência de tudo aquilo que nós somos é a mesma. É a vida. A vida é o elemento base para a nossa realidade. Independente da perspectiva de cada um, da vontade de cada um, de como cada pessoa se enxerga, a vida é o que liga a todos nós. Ela é de fato a base que nós precisamos estabelecer. É sobre ela, é sobre esse fundamento que a gente existe. A questão é como. Né? Como é que a gente existe? Como é que essa vida é estabelecida em nós? Como premissa básica, eu vou ter que citar aqui João capítulo 1, versículo 4, que vai nos explicar como nós podemos entender essa base. Está escrito assim que a vida estava nele, em Cristo, e a vida era a luz dos homens. Entende? A vida não é apenas o ar que nós respiramos, ela é muito mais do que isso. Ela é literalmente tudo o que precisamos, porque sem luz nós não conseguiremos nos mover, certo? Então a gente precisa entender um ponto importante aqui. Quando a gente fala sobre viver e sobre nos moverem com base nessa vida, a gente precisa diferenciar aquilo que é importante daquilo que é essencial. Então, um exemplo básico para a gente conseguir discernir essas duas coisas, mas que de certa forma estão intrinsecamente ligadas, o alimento ele é importante, diria até que ele é essencial para a vida. Mas mais importante do que o alimento é a própria vida, porque sem ela o alimento não significa nada. Então é a vida que dá sentido ao alimento e não o contrário, ok? A mesma coisa a gente pode falar das nossas roupas, das vestimentas. Nós precisamos do corpo para ter uma vestimenta. Sem esse corpo, a vestimenta não significa nada, ainda que ela seja, de certa forma, essencial para se viver em sociedade urbana e contemporânea, pelo menos. Né? Entende o que eu quero dizer? Tudo começa em algum lugar, tudo dá sentido a alguma coisa. Por eu viver em sociedade, por eu viver sob uma cultura, eu uso um determinado tipo de roupa, eu como um determinado tipo de alimento, eu escuto um determinado tipo de música, mas tudo começa em algum lugar. E quando a gente fala da nossa base, o lugar onde tudo começa é Cristo. Ele é a base para o que a gente veste, para o que a gente come, para o que a gente escuta, para o que a gente pensa e para aquilo que a gente executa. Para aquilo que a gente faz no nosso dia a dia como ação, né? Ele faz com que a nossa vida, faz com que a nossa existência ganhe sentido, ganhe motivo e que a nossa vontade tenha algum tipo de propósito. Ele é a vida que guia, ou que pelo menos deveria guiar os nossos passos, né? Fundamentar as nossas escolhas e nortear o nosso presente. E por que eu falo presente?
Porque o futuro não é uma escolha. O futuro é consequência do hoje. Então eu preciso que hoje as misericórdias dele se renovem sobre a minha vida. Preciso que hoje ele me dê direcionamento para o meu dia. Eu preciso que seja hoje, que ele mostre para onde eu tenho que ir, o que é que eu tenho que fazer, com quem eu tenho que falar, quais são as palavras que ele quer que eu diga. Eu preciso viver sob aquilo que ele tem para mim hoje. E por causa disso, existem alguns conceitos que a gente não pode, não deve nunca negligenciar. E o primeiro deles, que eu quero falar com você e eu quero refletir a respeito disso, é que existem lugares em Deus que é impossível chegar sem um determinado nível de renúncia. Se eu e você não estivermos prontos para abrir mão de algumas coisas, nós não seremos capazes de avançar em conhecimento do Altíssimo. Salmos capítulo 9, versículo 10 diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, que a esses ele dará a conhecer a sua aliança. Eu preciso entender que o meu temor a Deus vai determinar o meu nível de intimidade com ele. E a partir de um certo ponto, a partir de um certo nível de intimidade, ele vai me dar a liberdade de conhecer a sua aliança. Entende? E aí você pode imaginar, não, mas eu conheço a aliança. A aliança foi a que ele fez com Abraão, depois ele foi e fez com Davi, depois ele fez com Cristo. Cristo renovou as alianças. Eu não estou falando disso. Eu estou falando do que isso significa para mim e para você entender o que de fato essa aliança fez no meu e no seu coração. Temer a Deus não é no sentido filme de terror, não é isso que eu estou dizendo. Temer a Deus é entender do que ele realmente é capaz. Eu ouvi esses dias o pastor Hernandes Dias Lopes dizendo algo que me fez refletir um pouco. Ele disse assim, olha, a gente só sente medo porque a gente não conhece o tamanho do Deus que a gente tem. E a gente não conhece o seu poder, porque se a gente conhecesse, não sentiríamos medo. Isso me fez pensar em tantas coisas que eu temo. Apesar dos meus filhos pensarem que eu sou um invencível que não tem medo de nada, e eu acredito que muitos de vocês que são pais estão também nessa mesma posição. Os nossos filhos olham como se estivessem enxergando grandes heróis. Você e eu sabemos dos medos ocultos que o nosso coração guarda. Você e eu sabemos de cada coisa que nos aterroriza na madrugada, de manhã, de tarde, de noite. Mas isso só acontece porque, infelizmente, nós temos uma grande dificuldade de entender que Deus não tem limites e que para Ele não há impossíveis. A gente sabe disso, a gente leu e a gente até acredita, até ter que ver isso sendo aplicado na vida da gente. Conhecer e temer a Deus é entender do que Ele realmente é capaz, é compreender o seu amor, o seu poder e a sua glória, como aquilo que os hebreus viram no Monte Sinai, quando estavam no deserto com Moisés. Deus se manifesta lá em Êxodo 20, 19, e eles dizem para Moisés, olha, fala-nos tu, Moisés, e nós te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Sim, a manifestação da presença de Deus, conhecida pela teologia contemporânea por teofania, né, que seria a manifestação visível de um Deus invisível, isso aconteceu no deserto. Quando Deus se manifestou diante do povo e disse, olha, Moisés, sobe no monte, o povo não vai subir, porque senão eles vão morrer. Peraí, qual era a diferença entre Moisés e o povo? Era a intimidade, era o conhecimento, era a proximidade que Moisés tinha e o povo não. Ah, mas Moisés tinha essa intimidade, essa proximidade, porque Deus permitiu que ele chegasse perto. Exatamente. E através de Cristo, Deus nos permitiu que chegássemos tão perto quanto. Então não existe diferença, existe sim um medo da nossa parte. E esse medo não é injustificado, mas a gente precisa abrir mão do medo para conhecer a Deus. A presença dele realmente é estarrecedora, ela não pode ser quantificada. Mas isso não deve ser motivo para a gente retroceder, e sim para a gente avançar, porque nele nós vamos encontrar o sentido e nele nós vamos encontrar a verdade de quem nós somos.
Diferente do que acontece quando se é entregue ao pecado, porque o pecado ele obscurece a nossa visão de nós mesmos. Eu queria te perguntar uma coisa: em que lugar em Deus você está hoje? Se a gente usar essa analogia do Monte Sinai, será que você está perto do povo? Lá embaixo, não posso chegar mais perto da presença de Deus, porque senão eu morro. Ou você está no mesmo lugar que Moisés? Olha, ainda que eu morra, Senhor, não me deixe sair daqui sem a tua presença. Qual é a importância de Deus em mim e em você? Será que não está na hora da gente rever os nossos conceitos? E como é que eu vou saber disso? É simples, é só observar a nossa vida. Quando a nossa base está estabelecida em Deus, todas as coisas têm o seu lugar. Isso significa que se eu tenho Deus em todas as áreas da minha vida, e eu não gosto de dividir a vida em áreas, porque eu gosto de pensar que a nossa vida só tem uma base, um fundamento, que é Cristo. E sobre esse fundamento é que a gente edifica todas as coisas. Consegue entender? A partir do momento que eu deixo de fragmentar a minha vida e começo a imaginar Cristo em todas as áreas, eu sei que isso parece bobo. Será que Cristo se importa com o que eu como? Se importa com o que eu bebo? Não se trata disso. Se trata do quanto ele é importante para mim. Será que por causa dele que eu como, bebo, vivo, visito, me visto do jeito que me visto, ajo do jeito que ajo, escuto as músicas que eu escuto? Será que é por causa dele? Se não for, alguma coisa na nossa vida está fora do lugar. E se há algo fora do lugar, significa que está fora de Cristo. E fora de Cristo não existe vida, porque Ele é a vida. Eu queria te levar a refletir um pouco sobre como essa base é importante para a nossa vida e como ela é capaz de nos fazer entender o passo a passo para fundamentar cada uma das nossas escolhas, cada um dos nossos pensamentos e, por incrível que pareça, controlar de uma forma muito mais eficiente o nosso sentimento. Espero que essa mensagem alcance você e que você consiga alcançar outros também através dela. Envie para alguém que você está enxergando perdido, meio sem rumo, para aquelas pessoas que ainda não conseguiram entender o que está acontecendo, eu estou em Deus, não estou em Deus, essas coisas, sabe? Envia para essa pessoa também, porque você pode estar salvando uma vida. Muito obrigado e Deus te abençoe sempre. Até a próxima mensagem.